a largada oficial das campanhas é amanhã, Brasil. E a gente fez aqui um mega esforço de apuração para apresentar para você quais são os primeiros passos, as estratégias para a largada da corrida eleitoral. A gente começa agora falando do ex-presidente Lula, que é líder nas pesquisas de intenção de voto. A gente fez um trabalho enorme aqui, pessoal da arte, agradeço também o Guilherme Sete, nosso editor, porque eu pedi, olha, eu quero foto dos caras em clima de campanha. Você está vendo, então, aqui Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou, inclusive, ali para o outro lado, porque assim eu consigo interagir com a arte sem que você perca a dimensão do trabalho que a gente fez. Todos eles estão com essa carinha de carro entrando na rua. É a largada da disputa eleitoral, os primeiros passos da campanha. Isso aqui foi apurado por mim mesmo, a terceira via ficou coberta por Yuri Pita e Leandro Rezende traz mais informação para a gente. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores, ele abre a campanha com grandes atos nos dois maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. O foco no início dessa campanha de Luiz Inácio Lula da Silva é todo no Sudeste, a largada. Luiz Inácio Lula da Silva tinha anunciado amanhã a ida dele para a porta de fábrica aqui em São Paulo. Aparentemente, essa agenda subiu no telhado. De todo modo, seria simbólico, assim, uma espécie de retorno ao berço da carreira dele. Depois disso, assim que cobrir São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, essa é a apuração do Leandro, ela chega logo mais. No início de setembro, Lula vai fazer um giro pelas regiões Norte e Sul. A região Sul é onde Bolsonaro tem muita força. Em vários estados, Bolsonaro está na frente de Lula. Lula está indo a essa região para tentar dar esse reforço. E no Norte também. Lula vai iniciar o que a campanha dele está chamando de fase 2. É uma nova fase, muita presença na mídia e muita rede social. Vai intensificar, então, a presença na imprensa, vai participar de entrevistas, mais entrevistas, muita expectativa para a ida em programas de televisão. Aqui na CNN você vai ter sabatina com os candidatos à presidência também. E nas redes sociais, esse personagem entrou aqui, ó, André Janones, que é aquele fenômeno de rede social, recordista no Facebook, tem milhões de seguidores no Facebook. Ele já fez uma participação na rede com Lula nesse final de semana, deu uma chamada dizendo que o PT precisa falar com o povão direito, parar com esse negócio, né, traduzir, em vez de carta à democracia, falar carta para o povo brasileiro, traduzir um pouco as coisas para ampliar a inserção. Parece que caiu nas graças de Lula, vai sim fazer parte dessa estratégia de rede social. Aliás, isso conecta com o que a gente traz aqui embaixo, combate à disseminação de fake news nos mais diversos meios. Do que a gente está falando aqui, né? A gente trouxe para você essa informação na sexta-feira. Eu trouxe, inclusive, uma entrevista rara do coordenador de comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, o Edinho Silva. O Edinho dizendo, nós detectamos que viralizou uma mensagem falsa, uma fake news de que o Lula vai fechar igrejas, se ele for eleito. Isso viralizou entre os evangélicos e está sendo muito explorado, inclusive por pastores dentro de suas igrejas. É falso, trouxe Edinho já naquela sexta-feira, dizendo, Lula foi inclusive quem sancionou em 2003 a lei que garantiu a autonomia da organização das igrejas, mas, né, no governo Lula vem a Marcha para Jesus, eles estão estruturando. Eu falei para vocês, vem uma ofensiva pesada de desmentido disso. Começou hoje, está repercutindo nos principais veículos do país. Então vai haver muito isso, esse esforço para combater a disseminação de fake news a partir do momento que eles perceberem que isso está desequilibrando o jogo. Também, né, o fortalecimento da iniciativa Verdade nas Redes. O que é isso? É um grupo de apoiadores que vai se dedicar só a desmentidos no WhatsApp. No WhatsApp, onde o bolsonarismo tem ali o WhatsApp, Telegram, né? O bolsonarismo tem muita gente, muitos vasos disseminadores de informação, Lula, ou desinformação muitas vezes, né? Lula então cria esse grupo, o PT cria esse grupo Verdade nas Redes e vai se apoiar muito nisso para fazer esses desmentidos, né? De novo, para ficar na linha mestra aqui, isso segue. Você viu primeiro no 360 e é ainda a pedra fundamental. O foco da campanha é dialogar com a vida real das pessoas, economia, poder de
de compra, quanto você podia comprar indo com R$100 no mercado em 2003, quando o Lula assume, e quanto você compra hoje. Em 2006, quando o Lula vai disputar a reeleição, quanto você comprava com R$100 e quanto você compra hoje. Qual era o preço da cesta básica? Teve aumento ou não teve aumento real do salário mínimo? O salário mínimo foi corrigido a mais ou a menos que a inflação. Como é que está agora? O que o PT quer fazer é disputa de legados, conectar a política com o estômago, falar direto com a barriga das pessoas, vendo um pouco desse cenário, né, de certo desalento e crescimento da pobreza a olhos vistos, ainda que a economia nas últimas semanas venha acumulando uma série de boas notícias para o governo Bolsonaro. E eu vou trazer a apuração sobre o que esperar também aqui disso, né, na campanha do presidente Jair Bolsonaro em instantes. Mas agora eu vou, claro, ouvir um pouco o nosso time e trazer um pouco de bastidor. Eu começo com ele, Leandro Rezende, vem para cá. Leandro tem apuração também sobre ali a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Lê, você apurou que vai ter ato grande também no Rio de Janeiro ainda esse mês, além de São Paulo, né? E a ideia aí é qual, Leandro? É fazer aonde esse ato? Olha, Dani, existe uma ideia, até um pouco, talvez, respaldo aí da crítica feita pelo André Janones. Eu conversei com gente da coordenação nacional da campanha do Lula e também gente aqui do Rio de Janeiro. Mas, aparentemente, a mensagem ali do Janones de que o Lula precisa falar para fora da bolha, ela repercutiu um pouco. E a campanha do ex-presidente Lula já tinha aqui prevista para o Rio de Janeiro um comício fora da capital. O Lula fez, durante a pré-campanha, um ato na Cinelândia, que é um reduto tradicional da esquerda, palco de manifestações há décadas, né, aqui no Rio de Janeiro. E agora, até o final do mês, a ideia da campanha do ex-presidente é fazer um ato ou em Nova Iguaçu, cidade fundamental maior da Baixada Fluminense, ou em São Gonçalo, uma cidade da região metropolitana que tem o segundo maior colégio eleitoral do país. Porque essas duas cidades, estamos falando de colégios eleitorais imensos e lugares em que há penetração identificada pelo PT do Rio e evidenciada pelas pesquisas em que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu desgarrar um pouco do ex-presidente Lula. A Baixada, que tem um grande contingente de eleitores, reúne uma série de cidades fundamentais para o estado do Rio de Janeiro. Segundo, inclusive, o último levantamento da Quest já está com o presidente Jair Bolsonaro. Já houve uma ultrapassagem nesse sentido. Em São Gonçalo, ainda há uma questão histórica, né? Nas últimas eleições municipais, São Gonçalo quase tinha tudo ali para o PT conseguir fazer uma prefeitura. Era fundamental para o PT nas eleições municipais de 2020, mas uma onda bolsonarista acabou varrendo ali São Gonçalo no final das eleições, o que se transformou São Gonçalo num objeto até de estudo para os petistas, e é uma cidade fundamental para o ex-presidente Lula tentar recuperar uma dianteira que ele já teve aqui no Rio de Janeiro. Então, esse comício está previsto para ser feito entre os dias 25 e 30 de agosto, a data ainda não está fechada, mas o que fica claro é que a campanha do ex-presidente Lula quer ir nos 3 maiores colégios eleitorais do país para produzir imagem, ouvi isso também, que é importante produzir imagem, é importante colocar gente na rua, e quer começar a fazer isso durante a campanha, indo aos 3 principais colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ainda nesses primeiros dias de campanha, nessa primeira quinzena de campanha até o final do mês de agosto. Outras coisas que apurei, Dani, rapidamente desse começo da campanha, além de falar para fora da bolha e desses comícios nos 3 maiores colégios eleitorais do país até o final desse mês, a ideia de apostar numa mobilização para virar voto de Ciro Gomes e Simone Tebet principalmente, e também tentar conter o crescimento do presidente Jair Bolsonaro, que está muito consolidado, sobretudo entre os evangélicos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. O Leandro traz apuração exclusiva sobre os evangélicos logo mais, mas eu quero falar sobre esse ponto que você trouxe aí. Por fim, ele ficou fora da nossa arte, mas estava na minha abertura, que é o voto útil. Vem para cá, Renata Agostini, jogar esse samba com a gente, sambar esse samba com a gente. Renata, voto útil é uma coisa que o Lula e o PT eles vão abraçar. E eu achei interessante, essa apuração está no celular, aquela, né? Abre o caderninho, abre o celular, cada coisa fica num canto. Mas olha só como é que a fonte me disse, né? A fonte disse assim, e olha, muito respeitosamente,
muito respeitosamente, nós vamos falar sim da importância de trazer o segundo turno para o primeiro. Ou seja, aquela tendência que a gente tinha trazido aqui no CNN 360 há algumas semanas está confirmada. Lula vai trabalhar, o PT vai trabalhar pelo voto útil. De novo, ainda mirando esse esforço de primeiro turno, tentando dar esse gás, né? Quero te ouvir um pouco a respeito disso, porque você também circulou e falou, a primeira vez que se falou sobre isso, esse ar certo constrangido de trazer essa coisa à tona, foi inclusive você quem fez, Rê. Exato, gente. O que a gente teve logo, alguns meses, havia uma estratégia, um pensamento do PT de falar sobre essa questão do virar o voto cirista, como eles dizem, o voto do Ciro, como algo que eles teriam de atacar na reta final do primeiro turno. Então, eles estavam ali pensando o que eles iam fazer para essa campanha eleitoral e, bem, chegando ali no final, é o caso de chamar esse eleitor do Ciro, que não está indo muito para lugar nenhum, e dizer, olha, é a hora da verdade, a gente precisa matar logo essa eleição. Isso virou a partir do entendimento de que, primeiro, Bolsonaro iria crescer, segundo, há uma necessidade de se intensificar essa frente não é apenas um discurso que passa apenas pela eleição de Lula, mas passa especialmente pela derrota de Bolsonaro, gente. Isso tem diferença quando você fala com esse eleitor, porque o voto útil, ele é mais do que privilegiar o ativo de um candidato, que nesse caso é Lula, é ele conversar com esse eleitor de que ele tem, digamos, algo maior a olhar do que a escolha de um candidato, é o veto a outro, e é isso que é esse tipo de caminho que o PT está perseguindo em relação a Bolsonaro. Lembra lá atrás, quando a gente trouxe aqui uns bastidores de uma conversa de Lula com seus aliados aqui em Brasília, isso já deve ter um mês, se a minha memória não me falha, e qual é o argumento que ele dizia, que ele colocava para os seus aliados para irem atrás de alianças políticas? São coisas diferentes, mas elas conversam, de alianças políticas. Olha, vamos atrás ali do MDB, do União Brasil e por aí vai. Em geral, uma eleição em segundo turno ela pode ser até vista como salutar, mas no caso da disputa com o Bolsonaro, foi a forma como o Lula argumentou, o melhor é a gente tentar o primeiro turno. E aí, quando o PT, então, vai e faz esse recálculo de estratégia, e a coisa de 2 semanas, quando eu contava aqui para vocês sobre a decisão de antecipar, inclusive, programas e promessas de campanha, o que a campanha de Lula dizia entramos no modo, vamos tentar tudo no primeiro turno. E isso é ainda que haja integrantes da campanha que veem isso como muito difícil, o clima geral e o entendimento da estratégia passou a ser esse. Então, isso, gente, molda a comunicação que a gente vai ver a partir de agora na campanha e, inclusive, daqui a alguns dias também na estratégia da TV, porque a forma como o PT vai se relacionar com as pessoas. Quando a Dani fala para vocês, olha, o PT quer ver muito a comunicação com a vida real, né? O quanto... Leandro também falou isso, o quanto o PT já trouxe de incremento, de melhoria na vida das pessoas, resgatar essa memória, isso tudo tem de conversar com o fato de um sentido de urgência para esse eleitor que, mais do que gostar do PT, não quer mais 4 anos de Bolsonaro.